ele faz em casa e acabou, né? Verdade, é super legal nessa área. Lá a gente está trabalhando, Sérgio, votando, as coisas tudo virtual, tudo virtualmente. Trabalho virtual. Votação virtual, tudo virtual. Nossa, um horror. Mas ao mesmo tempo, ontem vocês foram até a USP, né? Ontem fomos. A gente fez um ato lá com máscara, com distanciamento, assim, todo mundo no hospital, na frente de um hospital público. Muito louco isso. Eu vi lá o Celso lá também, estava com uma máscara lá, falando do hospital, é isso, né? Esse aí. Não, esse acho que foi a Cruz Vermelha que você foi de máscara, não foi, Celso? Não, foi não. Esse aqui estava no HU, Hospital Universitário da USP. A Cruz Vermelha lá perto do aeroporto, eu coloquei a máscara na mão para poder falar, né? Ah, tá. Nossa, que coisa. Nós já estamos no ar, tá? Mas estamos aguardando aí as pessoas acessarem. Já tem as pessoas já acessando. Daqui a pouco a gente começa a entrar no nosso assunto aqui do objetivo do Em Casa Tem Cultura. Ó, aqui, ó, 4 pessoas, cada uma na sua casa, e com o objetivo de levar... Falando sobre arte, cultura, música, educação. Tem muita coisa para falar aí hoje, né? As pessoas eu nunca tenho muita coisa para falar a verdade. Viu? Não, para falar a verdade, você tem muita coisa. Eu gosto mais de beber e de jogar conversa fora. As pessoas estão começando a entrar, ó. Tem várias pessoas, ó. A Lígia, a Mena, a Graziela Binder, Cidinha Oliver. Tem bastante gente entrando aqui, ó. Chegando, Já. Bom, mas aí o objetivo aqui, né? O Em Casa Tem Cultura, até porque a cultura humaniza as pessoas. Quanto mais acesso à cultura a gente tem, mais sensível a gente fica às questões humanas, né? A gente entra em contato com o nosso subjetivo, com o nosso próprios sentimentos, e isso traz uma relação de entendimento pelo outro, né? Também. E por isso também que dentre outras coisas, que a gente vai para as escolas, né, levar literatura, levar música, para que mais pessoas tenham acesso a isso, né? Então, passar a palavra aí para o Celso dar as boas-vindas aí para a noite. Boas-vindas aí a todos que estão chegando, as pessoas estão chegando, a Luciene, o Sergei, a Lígia, a Jurema está chegando, a Maria Janase, ó, tem bastante gente chegando, e hoje uma noite especial, hoje uma noite diferente, né? Como o Márcio falou, a gente tem nossa programação, Minha Casa Tem Cultura, toda sexta-feira a gente está fazendo esse bate-papo, e hoje a gente tem um convidado muito especial, muito especial. Nós temos hoje o Sérgio Vaz, poeta, escritor, cofundador da Cooperifa, né, Sérgio? Prazer enorme ter você aqui. Temos também o nosso professor, nosso compositor, né, e o nosso deputado aqui, Carlos Janaz, que vem falar um pouco de música, tocar uma música para a gente, bater esse papo. E do outro lado também nós temos o Márcio, Márcio Vidal, professor, poeta, escritor. Então, a gente tem uma roda de conversa aqui muito boa de cultura. Nossa, só craques na cultura. Então, prazer enorme ter vocês aqui com a gente, né? As pessoas estão chegando, muita gente mandando abraço. O Cooperifa já apareceu aqui, ó. Isso é uma praga. Não, uma praga boa, né? De tantas coisas ruins que a gente tem, Sérgio, essa é uma coisa muito boa, né? Uma coisa que veio para ficar, e aí querer que você fale um pouquinho também da Cooperifa, que a gente fala sobre poesia, sobre arte, sobre cultura aqui. E eu queria... O Carlos, né? O Carlos acho que está em 2 ou 3 compromissos ao mesmo tempo. Mas ele fez questão de passar aqui com a gente, ficar um pouco com a gente. Então, eu vou começar a passar a palavra já para o Carlos fazer uma saudação, falar um pouco, porque ele tem outros compromissos. Mas, Sérgio, ele falou assim, eu quero passar lá, vou ficar um pouco com vocês, que eu faço questão de dar um abraço no Sérgio, no Márcio e nas pessoas que estão aqui nos acompanhando. Carlos. Boa noite, Márcio Vidal, boa noite, Celso, nosso vereador, boa noite, Sérgio, né, um prazer enorme boa noite. ter vocês aqui nessa roda de conversa
essa roda de cultura, na verdade. Primeiramente, parabenizar o vereador Celso Gianazzi por organizar na página dele esse evento de cultura, parabenizar o Márcio Vidal, que coordena esse trabalho de cultura na página, que é poeta, é educador, é escritor, é ativista cultural, trabalha também na mobilização da Cooperifa, participa de vários outros saraus, e o Sérgio Vaz, que é uma referência nacional e internacional na área da poesia, na área dos saraus. Ele foi protagonista, né, dos saraus de periferia, ele que deu voz, né, que potencializou esse instrumento de intervenção cultural. Me lembro, Sérgio, de você, ainda lá em Tabuão, né, montando o movimento, dando os primeiros passos, e acompanhei a evolução do que veio a ser depois a Cooperifa. E já te conhecia antes até disso, como poeta, como escritor, que já escrevia, que já era uma pessoa da poesia, da música também, né? Eu lembro que nós discutíamos o Caetano ou o Chico Buarque. Você era mais Chico, eu mais Caetano Veloso. A gente, né? Bons tempos, né? Que a gente fazia isso, tinha alternativas, né? Boas alternativas, né? Boas alternativas, né? Eu era Chico ou Caetano, então a gente brincava, era uma briga boa, né? Não, o Caetano fez uma música melhor que a do Chico, mas a do Chico, aquela é melhor. Enfim, era um bom debate. Me lembro lá atrás, você gostava muito e gosta do Vinícius de Moraes, enfim, e eu fico muito feliz de acompanhar a sua trajetória, né? Mas, sobretudo, a contribuição que você vem dando historicamente para dar voz às pessoas que não têm voz cultural na periferia, porque tem muita gente produzindo poesia, livros, né, escritores, poetas, cineastas na periferia, grandes músicos, cantores, artistas plásticos, só que não há espaço, porque os governos não investem nos espaços culturais. Agora, a produção já existe. Você, né, foi altamente criativo, transformou um bar de periferia numa região que, na época, era extremamente violenta, num ponto de cultura, antes da existência dos pontos de cultura. Você já foi protagonista até nisso, né? Ali virou um ponto, uma referência, o Bar do Batidão, que é um bairro que você já conhecia, porque você praticamente nasceu ali, conhece a comunidade, e dali surgiu um movimento internacional. Vocês já foram para o mundo todo, em vários países, foram para o Brasil afora, né? Fazer apresentações, debates, enfim, seminários sobre a Cooperifa. Então, quero te parabenizar, dizer que é uma honra enorme estar aqui. Eu, como o vereador Celso falou, estou participando aqui de 2, 3 lives ao mesmo tempo, na área da educação, porque tem coisas terríveis acontecendo contra a educação pública aqui em São Paulo. Estou numa live agora lá de São Caetano, com os professores lá da rede municipal, então tenho que voltar daqui a pouco para lá, virtualmente, né? Carlos, virtual, tudo é virtual agora. O Carlos conta uma história, sempre conta, já contou para o Sérgio, já falou, quando o Sérgio fez o primeiro livro, o Carlos acho que participou do prefácio desse primeiro livro do Sérgio, e aí depois ele brincou com o Sérgio e falou assim: Sérgio, agora você é conhecido nacionalmente, mundialmente, agora eu não tenho essa história aqui, agora eu não consigo mais fazer. É uma brincadeira que a gente faz, né? É uma brincadeira. Brincadeira, Sérgio brinca bastante com essas coisas todas. Virou uma referência do Brasil e mundialmente já. Exatamente. Bom, boa noite, né? Para mim também é um prazer estar aqui falando com o Márcio, o Carlos e o Celso. Como o Carlos diz, nós somos amigos de longa data, de parcerias, de lutas, de conquista. O Carlos estava lá em Taboão da Serra, quando a gente começou, ele, o Toninho, sempre dando apoio para a gente. E eu lembro quando o Carlos era professor na USEC, eu estava fazendo meu segundo livro, chamado A Margem do Vento. Eu conheci o Paulo Ormundo, ele falou, pô, tem um professor assim, assim, assado. Eu falei, pô, gostei dele e tal, das ideias dele, vou pedir para ele fazer um prefácio. Ele fez o prefácio do segundo, e se não me engano, foi do terceiro livro também. De dois, né, eu fiz. De dois. De dois, isso. Que você ainda cita Vinícius de Moraes na sua abertura. Então você vê que isso é 91 ou 92, cara. 90 foi uma em 92 na outra, né? No outro livro.
Entre 90 e 92, isso mesmo. Então você vê que o negócio vem de longa data, né? Exatamente. Bom, a Cooperifa, cara, ela é um projeto, um movimento cultural que depende de muitas pessoas, né? Muitas pessoas passaram ali. Quando eu e o Marco Pezão fundou a Cooperifa, o sarau da Cooperifa, a gente não tinha nem ideia de movimento ainda, né? A gente foi crescendo com o movimento que a gente foi fazendo e muita gente passou, passa e passará por ali para ensinar. Eu costumo dizer que a Cooperifa é um lugar onde ninguém ensina e todo mundo aprende, porque são vários mestres, né, que impulsionam aquilo. Então, e naquela época, o Carlos lembra que hoje esse cenário cultural, ele tem uma efervescência cultural, basicamente por conta da periferia, que já veio na carona do hip hop, que talvez seja o grande movimento cultural da periferia do país. Então, acho que juntou essas forças, a literatura periférica se juntou com o movimento hip hop e cresceu dessa forma maravilhosa que a gente gosta de falar. E Márcio? O Márcio também participa lá, né, Márcio? Eu frequento a Cooperifa desde 2005, mais ou menos, foi a primeira vez que eu fui, nunca mais parei de ir, então é um lugar que já estou há um tempo, passei bastante tempo só ouvindo, depois que eu fui, né, a recitar meus poemas, e lá tenho muito orgulho, sou filho de lá, em 2010 publiquei meu primeiro livro lá, e hoje já tenho, né, 4 livros publicados, sempre na Cooperifa de estreia. Então é um orgulho muito grande, que é um lugar onde eu aprendi a ser poeta, aprendi a entender, né, uma cultura, como que funciona, como que se faz cultura, como se produz isso. Que aí eu vou lembrar, né, que eu passei, né, como todo mundo, 11 anos de escola, da primeira série até o ensino médio, e eu nunca vi ninguém recitar um poema na minha escola, né? Então, por isso que esse é um trabalho de engajamento muito forte que a gente faz também nas escolas para levar a leitura. Eu queria aproveitar, né, o Carlos falou que está com tempo curto aí, o Carlos preparou aí uma música para cantar para a gente. Queria, né, já pedir para o Carlos abrir a nossa noite de literatura e música, agora que não existe mais barreiras, né? Depois do Bob Dylan, a barreira entre poesia e música não existe mais, né? Então, por favor, Carlos, apresente a sua poesia cantada para a gente. Olha, primeiro eu esqueci de falar um aspecto importante do Márcio Vidal. O Márcio também, no currículo dele, ele é capoeirista, da corrente libertadora. Eu acho que ele tinha que dar uma aula de capoeira pela internet para a gente, né? Para a gente manter aí, o movimento físico, hein? Podia dar aula. Ele é mestre. Sabia disso, Sérgio Vaz? Sei, né, cara. Ele é formado, Libertadora, que eu conheci também nos anos 80, lá no São José, ainda com o Eufradísio, o Tigrão, Maurício, que era o irmão deles, né? Eles tinham um trabalho bacana de capoeira politizada, voltada para a libertação do povo brasileiro, trazendo trabalhadores, consciência racial, muito legal, viu? Eu cheguei a fazer umas aulas lá, viu? Isso foi em 1983, eles tinham uma sede lá no Largo do São José, perto da Escola Salote, escola estadual ali naquela região. Eu fiquei uns 3 meses tendo aula, mas eu tinha com o Eufradísio na época, né? Mas era uma escola que ensinava capoeira, mas era meio Paulo Freire, você já saía dali politizado, entendeu? A questão da discriminação racial, Zumbi dos Palmares, que ninguém falava, eles já falavam na época, aquilo você não aprendia na escola, Zumbi dos Palmares, aí eles faziam um trabalho de conscientização da discriminação, da questão do negro no Brasil, da luta, da resistência, e também de consciência de classe social, da luta dos trabalhadores pela emancipação. Era muito interessante. Eu tenho uma história com a capoeira também, viu, cara? Oi, você também, Sérgio? Porque o mestre Limão, ele morou na minha rua. Ah, é? O mestre Limão morou na minha rua, ele era casado com a Gorete, ele tinha o irmão dele chamado mestre Limãozinho, ele tinha uma academia na rua Manuel Borba, em Santo Amaro. E eu cheguei a jogar capoeira lá, eu, meu irmão e a turma da rua, a gente ajudava ele a organizar a academia e estudava de graça, porque ele morava na nossa rua. Mas foi uma passagem
muito pouca, muito pouca. Mas eu conheci o mestre Limão, ele morou na minha rua. Poxa, que legal, hein? Limão é um dos pioneiros da capoeira em São Paulo, né? Mas como essa parte mais de educação física não é nossa praia, né, Sérgio? Você largou e foi fazer poesia, foi escrever, eu fui tocar violão, então a gente enveredou. O Celso foi jogar bola, o Celso joga bola, é bom. Jogava, né? Jogava. Torcedor do Palmeiras, como o Sérgio Vaz também é palmeirense. Mas eu quero, então, vou fazer aqui uma música rapidamente. Vou abrir aqui. Na verdade, é como se fosse um show assim dos Rolling Stones, né? E aí o Barão Vermelho vai abrir. Então, o Sérgio vai Rolling Stones, eu sou o Barão que vou abrir o show dele. Ele quer. O Barão é grande, hein, Barão? Vou tentar aqui, pessoal, deixa eu ver. É uma música que eu fiz já há um tempo atrás, uma música sobre a morte, né? Sobre quando você... a dor de perder alguém para a morte. Quando você... eu fiz até antes do Gil, o Gilberto Gil fez Não Tenho Medo da Morte, mas ele fala da morte dele, dos momentos finais ali, né? Que é bem interessante a letra dele, mas eu tinha feito antes, mas é quando você perde alguém. E depois Ô, Carlos, deixa eu só pegar uma cerveja. Peraí. Vai. Olha. Eu estou tomando água. Da música, vai. Tomando água, hein? Água, ó. E essa música, cara, você fez, depois você vai falar... Senão ele não vai, deixa eu ver aqui se eu... Dá para ouvir aí o violão? Dá para ouvir. Vejam aí vocês, hein? Deixa só ele chegar. E hoje o presidente fez uma menção aí, Bolsonaro fazendo menção a Marielle, hein? Que coisa louca, né? Eu vou falar sobre isso, exatamente. Vou falar sobre isso aqui na música, porque ele citou, por isso que eu lembrei dessa música hoje. Olha só. Olha, porque ele falou da Marielle. Ele está com tanto medo que cheguem na investigação de que talvez a família dele esteja envolvida na morte da Marielle, que ele falou ali mais de uma vez, né? Foi lá. Não, e você não sabe, hoje eu conversei tanto com a Marinette, com a mãe da Marielle, e com a Aniele. Eu conversei com as duas hoje. E elas estão assim, né? Não conseguem pensar em outra coisa, né? Como esse cara é tão estranho, né? Assim. Boçal, né? Ele está preocupado, né? Que tem alguma coisa ali, entendeu? Nessa história. Mas ele citou. Eu pensei, por que ele citou? Porque tem alguma coisa por detrás disso. Ele está se antecipando, talvez alguma denúncia que já ele sabe que virá contra ele, entendeu? Em relação então, a ideia era que ela dele, da família, das milícias, com a morte dela. Então, não dá para saber exatamente como foi isso, mas talvez haja, de fato, um envolvimento ali, porque tem vários indícios que levam a isso. Mas ele citou, daí por isso que eu quero fazer essa música, Sérgio, que é sobre a morte. Aí eu já dediquei essa música depois a Marielle, e eu quero continuar dedicando a Marielle, mas dedicar também a todas as pessoas que foram vítimas agora do coronavírus, das pessoas que morreram, né? E das famílias que perderam seus familiares. É uma música que deixa eu ver aqui, vou tentar fazer. Vocês estão ouvindo aí, né? O violão? Estou aqui. Então vamos lá. Então é assim. Você não morreu, ficou encantada, virou uma estrela para que eu possa vê-la. Sempre, sempre estrela, sempre, sempre estrela. Você brilhará, você
viverá em meu coração. Tem muitas canções que eu vou cantar, que eu vou cantar. Tanto tempo faz que você partiu sem nunca ter ido, sem nunca ter partido, sempre aqui comigo, sempre aqui comigo, sempre aqui comigo. Boa, hein? Música triste do caralho, hein, mano? Puxa, que legal. Marielle, para as pessoas que se foram, né? Olha, mas eu tenho certeza que o Sérgio vai trazer muita alegria aqui com as suas poesias, com as suas histórias, com as suas intervenções, apoiado aqui pelo poeta e escritor Márcio Vidal e também com a participação do vereador Celso Gianazzi. Ô, Carlos, mas antes de você ir embora, quem é melhor, Chico ou Caetano, cara? Olha, os dois, eu sou de coração Caetano. Caetano faz cabeça. Vamos Agora, esperar o Olavo de Carvalho responder essa. Né? Não tem como. Entendeu? Os dois, mas quem faz na minha cabeça é o Caetano Veloso. Mas... Ô, Celso, deixa eu te contar uma história antes do Carlos ir embora. Celso Há 20 anos atrás, ele inaugurou uma escola com o nome do Sérgio Buarque de Holanda e levou o Chico. Exatamente. Levou o Chico para inaugurar a escola. Você lembra disso? Lembro disso. Miguel Vieira Ferreira. Uma sala Chico Buarque na escola Miguel Vieira. Ele foi lá, ele foi. Sim, eu fui nesse dia, você me convidou. Aí eu levei uma máquina fotográfica e eu estava namorando a Sônia. Falei, Sônia, quando eu estiver perto do Chico, você dispara. Gasta todo o filme, gasta tudo. Gasta tudo. Aí depois, quando foi revelar, só tinha a foto dele. Eu não tenho nenhum registro. Você pediu divórcio. Estou com pena de você. É mesmo. Não tinha mais registro lá, só tinha esse registro, né? Ô, Celso, era a minha chance, Celso, era a minha chance. Hoje eu ia pegar essa foto hoje e falar, tô com o Chico desde antes, mano. Ó. Eu tenho várias fotos desse dia, talvez tenha alguma com você lá, junto com ele. Eu vou ver o álbum, se você aparece em alguma foto. Da hora. Foto. Aí, ó, vou dar uma revisada. Tem filmagem, nós filmamos e nós fotografamos também. Então, vou ver nas fotos. De repente, é histórico aquilo. Foi em 1999, outubro de 99, um sábado à tarde. Tanto é que, quando eu convidei as pessoas muita gente não foi porque não acreditava. O Gianazzi está com patrocinado, o Chico Buarque não vai em lugar nenhum, ele é mais difícil com o Roberto Carlos, né? Não vai. Como você convidou ele? Onde você convidou ele? Eu e não foi no dia. Depois que elas viram as fotos, poucas pessoas foram. Você viu que não estava tão lotado, porque as pessoas foram assim desconfiadas. Será Chico Buarque? Né? Ele foi lá na escola, cantou para as crianças, depois ouviu também algumas músicas, conversou com os professores. Foi um dia histórico para nós. Não, foi mesmo. É uma pena que eu não tenho registro, né? Puxa vida, hein? E você ainda continuou com a Sônia, né? Depois que ela fez com você. Mas eu não posso nem culpá-la, né, meu? Ela é casada com um cara feio. Aí encontra o Chico Buarque. Era no tempo do filme ainda, Sérgio. Era no tempo do filme, tinha que revelar tudo. Tinha que revelar. Não, e eu fiquei na semana inteira esperando a revelação do filme, né? Porque eu ia esfregar essa foto na cara de muita gente, né, cara? Pô, eu tava com o Chico, caralho. Sério, tem
Uma brincadeira que o pessoal fala ó, que toda mulher é fiel desde que ela não encontra o Chico Buarque no tempo dela. Né? Sérgio, mas de lá para cá muita coisa mudou, né? Muitas coisas mudaram e hoje o Chico pode falar que ele está do seu lado, né? O Chico do lado do Sérgio Vaz. Não, ainda não. Vamos. O Carlos, o Celso e Márcio, quando eu comecei a namorar com a Sônia, o Chico Buarque fazia 11 anos que não cantava em São Paulo. Ele fez um show no Palace. No antigo Palace. Não é do Palace, era naquele. Nessa época de 99, era aqui no Credit Card. Lembra era no Palace. Não, esse show aí, quando ele foi fazer. Quando ele foi na Escola Miguel Vieira, em 99, ele estava fazendo o show. Tanto é que ele saiu do show da nossa escola às 5 da tarde e já foi para o Credit Card para ele ensaiar o show à noite. Mas então é que você conheceu ela antes, né, disso? Antes do show, você está falando? Eu acho que não tinha nem Credit Card naquela época. Tá. Então foi antes foi antes de 99. Sim, daí era o Palace. Aí vai vendo. Aí eu estava namorando com ela, quis impressionar, comprei um ingresso ali na frente, no Gargarejo, né? Aí nesse dia, tava cheio de celebridades, assim. Suplicy, Rita Lee, tava um monte de gente famosa. Aí eu lembro que eu entrei no Palace e veio um monte de fotógrafo na nossa direção. Aí um cara olhou e falou assim, não é ninguém não. Aí todo mundo voltou. Sacanagem. E era verdade, né? Mas assim, eu achei estranho que quando eu entrei, todo mundo, os fotógrafos, vieram tudo em cima. Quando o cara olhou, eu falei, não é ninguém não. Aí todo mundo voltou. Nossa. Eu queria aproveitar agora, não sei se o Carlos tem mais uns 2 minutinhos aí. Diga lá, lógico. Queria pedir para o Sérgio, né? Ler alguma coisa para a gente, abrir a noite aí com seus textos. Carlos, é uma indicação aí para você fazer uma música em cima aí, hein? Olha isso aí, ó. Amor com fim. Deixa eu fazer só então um fundo musical para você. Calma aí. Agora está todo mundo cantando assim, fazendo. Vai, eu vou fazendo uma coisinha aqui. Pode começar. Vou bem levinho aqui. Amor com fim. Sim, o amor acabou. Mas obrigado por ter começado. Fui feliz porque te amei, honrado por ter estado ao teu lado. Mas ainda que tua boca diga que me ama, o silêncio dos teus olhos aflige meu coração. Houve um tempo em que sorríamos muito e que nossas mãos caminhavam unidas como oração ao Deus da felicidade. Mas hoje, ainda que haja lágrimas, essa lembrança alivia a dor na despedida. Peço perdão se por acaso não cumpri a promessa da eternidade. Porém, fui eterno todas as vezes que entre um sussurro e outro, ajoelhei-me diante do milagre dos teus beijos. E crucificado na cruz, dos dias que não davam certo, me sentia um Deus, todas as noites, que recitava em teus braços o amor nosso de cada dia. Não sei se posso ser teu amigo, depois ter sido teu amante. Mas depois ter sido teu amante, que graça tem ser teu amigo. Não quero de volta as estrelas que te dei, em troca de todas as vezes que me levou ao céu. O amor é um presente que poucos podem ter ou dar. Amar é um ato de coragem. Desamar requer humildade. Quando se dá o último abraço, é porque já faltavam braços há muito tempo. Não quero entender o amor. De minha parte, só queria dizer obrigado. Poesia neles. Poesia neles. Parabéns, Sérgio, grande poeta. Eu vou ter que Obrigado, Sérgio, Márcio, Celso. Valeu, Carlos. Obrigado aí pela participação aí com a gente, viu? Eu vou ver se eu achar a foto do Chico, eu mando uma para vocês mostrarem aí, tá bom? Para a pessoa acreditar em mim, né? Eu vou ver se eu acho aí. Eu vou ver se entre uma live e outra eu acho. Eu tenho uns álbuns aqui, eu vou ver rapidamente, eu mando para vocês, tá bom? Aí sim. Obrigado. Um abraço. Valeu, Carlos. Boa noite. Bom, então eu vou recitar um poema também. Aí, Márcio, aí. Eu ia falar pro Márcio que faltou agora o Márcio, né? Então, Márcio. Vou recitar o Soneto do Perigo. Afasta de mim teu encanto, liberta-me do teu desejo, minha alma padece, vivo, canto. Se olho para ti,
me vejo. Se a vejo não dá, sorrio. É mágico isso, não explico. É uma unção que dispara arrepio. Se disser para que eu vá, eu fico. Se disser para que eu fique, eu amo. Num íntimo segredo, desejo. Quanto mais se afasta, a chamo. Quanto mais se aproxima, destino. E se quiser ser amada, avisa, para que não seja poesia a última. É isso. Você vê, né, Sérgio? Só craque aí, né? Ó. Esse moleque tá embaçado, ele, viu? Vaz, o Celso também separou um poema aí. Eu separei um. Eu separei, não sei se vocês conhecem. Deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui, ó. Não sou tão craque igual a vocês, né? Mas eu vou falar, vou recitar ele aqui, ó. Peço desculpa se não for na altura do autor, né? Deixa eu achar ele aqui, ó. Ventos fortes. O nome chama Chegando. Ventos fortes soprem e me levem. Quero estar junto de minha amada, aquela cuja pele emana altivez plena, que os lábios são o néctar puro do açaí. Ó mar, leve-me até ela, que a nau da minha embarcação atravesse o grande tufão que se forma pelo caminho, mesmo que Netuno me cruze a vereda. Nada irá me parar. Estou a caminho. Com a força do amor que carrego, não haverá obstáculos nem inimigos. Nosso amor soma forças. Ainda mais forte fica quando consumado. Ventos à frente, avisem que estou chegando. Sérgio Vaz. Só o autor que está ao contrário. Esse poema é meu. Eu tô achando também. Eu não conheço esse poema, não, hein, mano? Mas tá bom. Vai. Pode falar, Sérgio. Eu ia perguntar para o Sérgio falar um pouquinho da Cooperifa, como a Cooperifa, estava falando no começo, mas muitas pessoas chegaram depois, Sérgio. Como que a Cooperifa está nesse período, né, do coronavírus, e como você está enxergando esse cenário? Você é uma pessoa que vive a periferia, conhece muito, nascido na periferia, vive na periferia. Como que você está vendo essa crise aí da pandemia, do coronavírus? Bom, é triste porque quando a gente fala fica em casa, muita gente não tem casa, né? E na periferia, a rua é o nosso quintal, né? É muito difícil você chegar na periferia, fica em casa, sabendo que muita gente não tem quintal, não tem casa. Então eu vejo como uma situação muito triste a gente ter que falar fica em casa para gente que não tem casa, né? E para gente que mora com 15, 20 pessoas dentro de uma casa, é muito terrível. Agora, eu vejo uma oportunidade das pessoas realmente conhecer esse país do jeito que ele é, sem filtro, né? Um governo que não respeita a vida, não respeita as pessoas, que diante disso o ego dele fala muito maior. As pessoas estão morrendo em valas coletivas, e esse cara está todo dia na televisão dizendo para ir para o povo para a rua. E eu vejo também a tristeza da desinformação. É muito difícil a gente conscientizar o nosso povo, tão maltratado por falta de educação pública de qualidade, por falta de cultura, por falta de saúde. Eu nem condeno o povo, porque o povo é consequência de governos centenários, né? Então eu vejo com muita tristeza. E eu não sei se ir para casa a gente vai se tornar uma pessoa melhor quando sair de casa. Porque ir para casa também é ver a geladeira vazia, ver a panela vazia, ver filhos que pedem um doce, um chocolate, e você não tem, né? Então eu vejo como uma experiência histórica no mundo e para o país. Eu vejo com muita tristeza o que está acontecendo. Eu só tenho perguntas, eu não tenho nenhum tipo de certeza do que vai acontecer depois, quando a gente sair de casa. Pode falar, Márcio. Como você pensa... Você acha que a Cooperifa vai ser a mesma depois disso? Ou a cultura, a arte, de alguma forma? Olha, eu acho que a Cooperifa é um movimento cultural. É feito num bar. E esse bar é feito por muitas pessoas, né? Muitas pessoas que estão frequentando ali e que alimentam esse movimento, né? Então, nesse momento que as pessoas estão em casa, as pessoas que eu acho que frequentam a Cooperifa estão refletindo
sobre o país, sobre o momento do país, o momento histórico que nós estamos vivendo. Eu acho que, nesse sentido, a poesia da Cooperifa, as pessoas que frequentam, virão mais forte. Porque, basicamente, tudo que está acontecendo aqui agora, nesse país, nós já estávamos falando através da nossa poesia, através do afeto, através do abraço, através das ideias que nós estávamos encontrando. Eu costumo falar que o movimento cultural de periferia é a nossa primavera árabe, a nossa primavera de Praga, é a nossa primavera periférica, né? E quando você pega a poesia, desce ela do pedestal e beija os pés da comunidade, não tem volta mais. Então eu acho que aquilo que foi plantado na Cooperifa não tem volta mais. A cidadania, a humanidade. Então, se tiver uma humanidade melhor, eu acredito que as pessoas que frequentam a Cooperifa estão preparadas para receber essa humanidade. Tomara que ela venha da forma que a gente pensa, como otimista e poeta que é. Legal. Tem mais um texto aí para gente? Boa. Amei certo as pessoas erradas. Amei errado as pessoas certas. Nunca fui bom em amar e ser amado. Amar me parece coisa para profissionais e não para amadores como eu. Boa, hein? Direto e reto, curto assim, né? Fala de amor, né? Pô, num tempo tão triste, né, Sérgio? Tem que falar de amor, tem que falar um pouco de poesia, tem que falar da realidade, mas também tem que ser suave, né, Sérgio? Eu acho que essa é uma marca da literatura periférica, né? Como eu disse, eu tenho uma gratidão pelo hip hop, porque acho que o hip hop foi quem acendeu essa chama na periferia, né? Quando veio Eu Sou da Favela, e daí? Eu sou negro, e daí? E que essas pessoas, pretos e pobres, começaram a falar de periferia de uma forma que o Gil Gomes não falava, né? Então, a nossa literatura, ela tem uma marca, porque além de denunciar, como diria Paulo Freire, ela anuncia também, né? É uma literatura que critica, mas também fala de amor, do nosso cotidiano, fala de racismo, fala de homofobia, fala de beijo na boca, que talvez os grandes escritores, ditos grandes escritores, não falavam. Então a nossa literatura é sem filtro, somos nós contando a nossa própria história. Eu costumo dizer que eu não sou um poeta, eu ainda estou escrevendo sobre a minha vida, sobre aquilo que eu vivi, sobre aquilo que eu vivo, história que as pessoas não vão contar. Então eu acho que a literatura periférica é quando você corta o atravessador, é quando você fala, agora quem vai contar a história sou eu. Então eu acho que é isso que eu acho que movimenta a nossa cultura, a cultura da periferia, vários saraus, vários movimentos, agora se agregou os slams, é um movimento muito forte, dominou as escolas, dominou a rua, dominou as praças, dominou os bares, e a coisa mais elegante que é, feita pelo povo, para o povo. Mais democrática que isso não existe, né, Sérgio? Não, cara, é maravilhoso, porque, mano, tem uma história que é muito louca, né? Você quer ser o leão do zoológico ou o leão da rua? O leão do zoológico almoça e janta todo dia, aí domingo ele tem que dar uma rugida para alegrar os visitantes do zoológico. E o leão da rua, às vezes ele não almoça, ele não janta, mas ele é livre. Eu acho que é isso que nós estamos fazendo, é buscando a nossa liberdade através da literatura. A literatura sempre foi o pão do privilégio, não é? E nós estamos fazendo com que ela coma miudinho na mão da molecada. A literatura, a gente descobriu que sagrado não é quem escreve, é quem lê, não é? É por isso que nós fomos para as escolas, para as praças, para os bailes, saraus, eventos, democratizar a palavra. Eu acho que isso foi uma grande importância na literatura periférica, dessacralizar a literatura. A literatura não é mais o pão do privilégio, porque nós somos um povo que adora um Deus chamado trabalho, mas ainda assim gosta de poesia. Eu queria acrescentar, em cima do que o Vai está falando, que esse movimento criado, né, por ele, pelo Pezão e outras pessoas que participaram, é uma coisa inédita no mundo, né? Porque, assim, não há registros da literatura ter tanta força ao ponto de modificar a sociedade, só que vinda não das grandes, né, das castas ou da classe média, classe alta, os jornalistas, os pensadores, né? É uma coisa que veio do povo. Então, isso é uma coisa inédita no planeta. E até para dizer que
um movimento de literatura que reúne tantas pessoas assim, no mundo inteiro também não existe. E no Brasil existe um dia que foi na greve de 79, lá em São Bernardo, que o Lula convidou o Vinícius de Moraes para ir recitar o poema Operário e Construção, e que ele recitou o poema para 80 mil trabalhadores que estavam em greve, e foi a primeira vez que um poema foi dito para tanta gente assim. Né, com certeza, isso é fácil de calcular, mais de 80 mil pessoas já passaram pela Cooperifa dos últimos 19 anos, e isso mostra a força, né? E, claro, o Vinícius de Moraes, naquele momento lá, disse que se ele fez algo de importante na vida dele, com certeza foi ler um poema dele para os trabalhadores e ter sido reconhecido pelos trabalhadores. Enquanto a Cooperifa, os poetas e as poetisas que vêm da periferia são esses trabalhadores produzindo a sua literatura, a sua cultura, a sua arte, né? O Antônio Cândido falava do direito à literatura, a gente fala do direito a produzir literatura, né? Então, a gente acrescenta ali um parênteses dentro do texto do Antônio Cândido. E eu queria aproveitar e ler um poema para a gente continuar aí esse bate-papo. Há tempo. Não desvies teu olhar, porque assim eu caio. Deita-me ao chão e una-te a mim. A luta há de prosseguir, companheira, mas ainda há tempo. Há sempre tempo para o amor. É isso. Pois né? Vaz, e como que você pensa que, de alguma forma, isso vai interferir na cultura do Brasil? Assim, isso que está acontecendo, você acha que isso já interferiu nos seus textos? Como que você está? Você está produzindo isso? Essa pandemia já entrou no seu texto de alguma forma ou ainda não? Como que isso... Bom, o que está acontecendo no país da falência da cultura é o que a gente sempre viu na periferia também, então não é muita novidade, né? Porque tudo que acontece no país, quem sofre primeiro é a periferia, é a favela, são os pretos, são os pobres, né? Então a gente está acostumado já com essas crises, né? Quando você passa aqui no bairro, você olha uma garagem que tinha 2 carros, agora ela só tem um carro. A outra metade já foi alugada para virar um boteco. Quando uma garagem só tinha uma garagem, o cara está vendendo cachorro-quente. Então eu acho que é uma crise também, que quem vai passar difícil, eu acho que é a classe média. Porque nós já estamos acostumados já com o chicote, com a dureza do dia a dia, com a escravidão, com a luta pelo salário mínimo, com a dignidade que a gente tem. Então a gente vai seguir adiante. Agora, não muda para mim muita coisa, porque eu escrevo sobre a periferia. E quando eu escrevo pela periferia, eu não estou falando de literatura, eu estou falando de memórias, eu estou falando de identidade, porque a minha história se parece com a história de muita gente. Eu nem sei se eu estou fazendo literatura ainda, né? Nem sei se eu estou fazendo poeta. Eu gosto de falar que eu sou poeta porque eu sou arrogante, né? Mas eu estou escrevendo a minha história, e a minha história se parece com muita gente daqui. E o mais difícil que a gente tem de escrever é achar quem gosta do que a gente escreve. É por isso que a gente tem que ir para as escolas, tem que ir para os bares, tem que ir para o sarau. A gente tem que falar com o nosso povo, porque senão a gente cai na mesma literatura que sempre foi pregada, essa literatura europeia, dos falsos clássicos, que sempre contou aquela história. A gente está contando a nossa história, mas precisa contar para o povo. Não adianta a gente ser do povo e não andar com o povo. Não adianta escrever para o povo e o povo não ler. A gente precisa descer desse pedestal. Não é porque a gente mora na periferia e faz literatura que a gente é melhor do que a pessoa que não gosta de ler. A gente tem que estar em contato com quem não gosta de ler. Falar para quem está acordado, para mim, pouco me importa. Fazer parte de um clube de leitores é da hora, eu gosto. Mas eu quero falar com quem nunca ouviu poesia, com quem nunca leu um livro. Eu acho que é isso que está faltando para o nosso país, é encontrar gente que goste e se sinta do povo, para falar com o povo, né? Porque esses caras da direita, eles sabem falar com o povo. Quando eles dizem escola sem partido, eles estão dizendo todo mundo quer, ninguém quer escola com partido, não é verdade? Então eles fazem uma linguagem. Então na política, na cultura, na educação, a gente precisa achar uma linguagem
que conecte todo mundo, que a gente possa fazer sinapses dentro do neurônio da molecada, para que eles entendam que literatura é uma coisa muito importante, não só para o conhecimento e exercer a sua sabedoria, mas ter prazer. Eu, quando leio um livro, eu não fico só pensando no gozo que é ler um livro de Dostoiévski, de Carolina de Jesus. Eu vejo o prazer, cara, de você poder viajar outros mundos além do seu, de fazer essa conexão dos neurônios, que é a sinapse cultural. Muito belo, hein? Legal. Ó, deixa eu só pegar uma carona, pedir uma licença para vocês dois aí, dois poetas, escritores. Olha, Sérgio, eu errei lá eu troquei a autoria, né, do poema lá, é do grande poeta Márcio Vidal também, mas esse daqui não, esse aqui tem nome e endereço só. Tem tudo a ver com o que você está falando, e o Márcio também. No país onde quase ninguém lê, escrever é quase um sacerdócio. Ao contrário do que muitos pensam, ser poeta não é um privilégio, é um castigo, porque escrever dói, arranca pedaços e deixa marcas profundas no coração. Muitas vezes ele desce até o inferno para que o leitor suba ao céu e leia a sua dor como se fosse dor alheia. É a magia das palavras. Escrever é sangrar um pouco todo dia na presença de testemunhas que assistem a tudo, mas não podem fazer nada. E de tão trágicos, os poetas mergulham em poças de letras feito quem se afoga no fundo do mar. É quando o poema prende a respiração para que outra pessoa possa respirar. Esse sim, Sérgio Vaz. Aí tem tudo a ver com o que você está falando aí. Né, Sérgio? E você postou isso esses dias, muito lindo, tem a ver muito com isso que você fala aí. Porque, às vezes, eu imagino que tem gente que acha que escrever, ser poeta, ser escritor, é uma coisa bonita, eu vejo como um castigo, cara. Né? Não é uma profissão que o cara fala assim, quando eu escrevo, acendo incenso, eu flutuo, eu não sei o quê, eu não sei o que lá. Nada, eu me tornei poeta porque eu não servi para mais nada, mano. Nunca gostei de trabalhar, admiro quem vai, eu não gosto, sabe? Mas assim, eu não servi para nada. E falei, então eu vou ser poeta, porque é uma forma de ninguém me chamar de vagabundo, né? Pois é. Ô Celso, e você quando era mais jovem ali no Jardim Primavera, né, na região do Grajaú, o que você lia na sua juventude ali? Nós estudávamos na escola pública ali, nós líamos a literatura obrigatória das escolas, né? Dom Casmurro, Érico Veríssimo, a gente não tinha essa cultura, né, Márcio? A gente veio adquirindo depois, né, com a vivência, tudo, nós fomos depois pegando gosto ali pela leitura, participávamos dos grupos de jovens ali do Jardim Primavera, com o Padre Lorival, Pegorário ali. Então, a gente tinha esse encaminhamento. Então, venho pegar esse gosto pela leitura depois. Legal. E o Vaz? Na juventude, Vaz? O que você lia? Mano, eu lia os ditos clássicos, né? Porque eu ainda não tinha entendimento, né? Por isso que eu falo que o hip hop foi muito importante na minha vida, né? Porque ele, além de direcionar a minha literatura para ler, direcionou minha literatura para escrever também. Porque eu achava que clássico era Don Quixote, também, né? Também. A gente não pode negar essa literatura europeia. É uma pena que não inclua outras literaturas, a literatura negra, a literatura feminina, LGBT, periférica, e assim por vai. E assim vai, né? Mas eu li os clássicos, Don Quixote, Os Miseráveis de Victor Hugo, Milan Kundera, Dante, Kafka. Mas aí quando eu li o livro da Carolina de Jesus, Quarto Despejo, aí chapou geral. Apaixonou, né? Aí eu falei, não, eu tô de chapéu, vou contar sobre a minha aldeia, diria Tolstói, né? Vou contar sobre a minha aldeia, vou falar sobre a minha periferia, a minha quebrada, o lugar que eu vivo, e que se dane. Eu nunca quis ser essa figura. Eu quis escrever sobre a periferia, sobre a minha infância. E um dia eu pensei assim, se eu escrever da minha infância, eu vou falar de várias infâncias, as pessoas vão se identificar comigo, porque eu sou um cara da periferia, eu cresci na periferia, eu cresci dentro daquele bar que é o Zé Batidão,
Eu joguei bola na várzea, eu joguei futebol de salão, eu vendi sorvete, eu engraxei sapato, eu trabalhei em circo vendendo chocolate. Então eu sou um cara da periferia, um cara que trabalhou, pegou ônibus, pendurou no ônibus. Eu sou frequentador dos bailes blacks nos anos 70, nos anos 80, eu fui escovinha, cortei negócio do banco de couro do ônibus para fazer a pizza, né? Você eu fui tinha que criado... esconder que era poeta, né? Tinha que esconder que era poeta. Então, hoje eu falo, cara, era a periferia dos anos 70, 80, eu tenho 55 anos, né? Então, eu faço parte dessa geração, eu não posso ignorar a minha geração. Então, eu estou contando essa história, ainda não tenho tempo ainda de falar, eu tenho vontade de fazer um livro de ficção, mas eu ainda tenho coisas para contar sobre a nossa geração, sobre aquilo que acontece, e às vezes, como o Celso leu aí, escrever dói, cara. Porque é buscar memória. Memória é identidade. Identidade é cidadania, humanidade. Então eu estou em busca da minha humanidade ainda. Né? Sim. E o Márcio, o Sérgio falou no momento dessa grande produção literária da periferia. Ou seja, nós apresentamos lá um projeto de lei lá na Câmara Municipal, criando, né, o Dia da Literatura Periférica, e como marco disso, né, o Márcio, uma homenagem aí, né, a um cofundador, né, da Cooperifa também, né, que é o Pezão, né, Márcio? Dia 23 de outubro, né? 13 de outubro foi o dia da morte dele, né? Então, e ele morreu quase no dia da fundação do Sarau da Cooperifa, cara. Pois dia 19. Então, é uma homenagem que se faz a todos os saraus, né, das periferias, e representado aí pela Cooperifa, né, que é um grande ícone, né, da nossa cultura aqui, já, Sérgio. Então, E aí, Sérgio, gostaria até de nesse embalo, te perguntar o seguinte: você é dessa área da cultura, você é poeta, escritor, como que ficam as pessoas que vivem de cultura, né, nesse momento aqui? Há pouco amparo, quase nenhum amparo às pessoas que vivem, né, nesse momento de cultura, por conta aí do coronavírus. Bom, primeiro que a Cooperifa é feita num bar. Se é feito num bar é porque não tem espaço público para a gente fazer cultura. Né? Então ela já foi criada pensando no espaço público, que o único espaço público que tinha na periferia na época era o bar e a igreja evangélica. Mas você percebeu que nós somos muito mais bar do que a igreja evangélica. Nada contra a religião de ninguém, né? Eu vejo que a gente vai continuar lutando. A nossa sina é lutar. Eduardo Galeano fala o que é utopia. Utopia é você olhar para o sol, você caminha diante dele e ele se distancia. Nós somos utópicos, cara. Nós queremos fazer cultura num país, cara, de racista, de fascista. Né? Então, nós somos heróis e heroínas tentando fazer cultura num país que odeia a periferia, odeia o povo negro, odeia o povo periférico, odeia índio, odeia mulher, odeia gay, odeia lésbica. Então, é uma luta muito difícil. E talvez agora, fazendo a live, o cara cria seu próprio espaço, ele democratiza seu próprio espaço. Mas não é uma opção, isso é necessidade. Não é? É necessidade do cara criar o seu próprio espaço. Eu vejo com muita tristeza, artistas estão desamparados, né? A gente está desamparado pelo poder público, pelo governo, pela prefeitura, pelo governo federal, está desamparado, mas a gente segue lutando, como sempre, lutando. É por isso que a nossa literatura, a nossa música, o nosso teatro, a nossa dança, ela é militante, porque a luta não acaba quando um consegue, né? Não acaba quando um ganha. Por exemplo, um artista agora ficou famoso, beleza, para ele, individualmente, é muito bacana e a gente torce por isso. Mas a gente precisa que o coletivo também se sobressaia. A nossa luta é lutar pelo coletivo, e a Cooperifa é o coletivo. O Tony Ormundo colocou uma mensagem aqui embaixo, né, Márcio? Tony Ormundo, grande professor, grande militante social, começou no Garajão, olha aí, ó. Um abraço pra você, o Antônio Ormundo estava lá, cara. O Antônio Ormundo estava lá. O Toninho é meu chapa, cara. Você é louco. Eu vi que a Lu Souza estava aí, entrou aqui a Lu Souza também, né? Lu Souza. Falando em Lu Souza, eu queria mandar um salve para Lu Souza, Rosidória, Jairo Peri Africaninha, Cocão Avós, Dona Edith, Márcio Batista, Zazá, Lígia,
É muita gente, muita gente. Zé Batidão, é um coletivo enorme, né? E às vezes eu estou aqui falando, mas junto, não é nem por trás, junto tem muita gente que movimenta esse movimento. Nós tivemos um dia desses aí, quando podia estar a reunião presencial, o Cocão A Voz foi lá na Câmara Municipal, Sérgio, fazer uma abertura, uma palestra lá com o pessoal da EJA, Educação de Jovens e Adultos. O pessoal ficou maravilhado com ele, né, Márcio? Da produção que tem, do bate-papo, da experiência, falou da Cooperifa, foi muito importante, muito interessante, muito bonito. Foi a nossa última atividade cultural da Câmara, né, que em seguida ela fechou já na semana seguinte. Mas eu acho que a importância do nosso movimento é que não basta você escrever, a gente tem que lutar para que as pessoas leiam. Né? É preciso ir nas escolas públicas, ser parceiro dos professores, das professoras, para a gente falar a importância da literatura. Ser generoso, a gente ser humilde, para entender que se as pessoas querem ouvir literatura, tem que ser do jeito delas, não do nosso jeito. Então a gente tem que praticar literatura, não basta falar de literatura, não basta ser técnico de literatura, tem que ter humildade para falar com as pessoas que não gostam de literatura. Eu acho também, acho que é um trabalho muito difícil, inclusive, né? Você tentar convencer as pessoas de que ler é legal, que ler é importante, e com a literatura a gente consegue essa abertura maior aí de alcançar, né, que as pessoas pensam, os sentimentos, né, que todo mundo tem, a raiva, o amor, a angústia, enfim, os desejos, e a literatura possibilita esse aproximar aí, né, entre os artistas e o leitor, né, as pessoas. E eu queria aproveitar e perguntar para o Celso, né, você fez a pergunta para o Vaz, como ficam os trabalhadores da cultura, né, e como que você, enquanto vereador, a Câmara Municipal, né, como que é uma atuação no sentido da cultura? O que um vereador faz? Pegar a cerveja. São Paulo. Não, eu estou ouvindo. Então, o trabalho de um parlamentar, né, Márcio? O parlamentar está lá, um fiscal, um vereador é um fiscal da população que vai controlar e vai cobrar ações da prefeitura, e voltado à cultura, ele pode muito, ele pode fomentar, ajudar a fomentar, cobrar da Secretaria de Cultura que ela fomente aí essa produção periférica, dê espaços, né, na verdade, porque, como você disse, como o Sérgio disse já, existe muita produção cultural na periferia, né? Tá aí os exemplos que vocês deram, mas tem pouco espaço para apresentação, tanto é que a Cooperifa, o Sérgio falou do Batidão, né? O bar do Batidão. Porque não tem um espaço, não tem uma ação do poder público voltada a amparar, acolher e divulgar essa cultura para toda a cidade. Então, o parlamentar pode trabalhar nesse sentido, trabalhar no sentido de canalizar esforços, destinar esforços através do orçamento, brigando para que a cultura tenha mais um orçamento de verdade, digno, para que possa incentivar as produções aí da periferia. Então, são várias ações que o vereador, o parlamentar pode ajudar no desenvolvimento da cultura, né, do aperfeiçoamento, do fomento à cultura. Então, é isso aí. Casas de cultura, né? Por exemplo, o Celso apresentou um projeto para a abertura de casa de cultura na cidade de Ademar, em Perus, né? Porque não tem. Imagina, São Paulo, né? Uma das maiores cidades do mundo, não só economicamente, mas com população, desenvolvimento, enfim. E existem lugares ainda em 2020 que não tem um local cultural. Por exemplo, a gente sabe que nos anos 80 isso era, né? Era um gerador de violência muito grande, não só a falta de cultura, mas falta de emprego, falta de urbanismo, né? A cidade crescendo sem planejamento. Mas hoje ainda, se você vai em Perus, ali Perus, Pirituba, Jaraguá, são uma imensidão, né, de população, não tem casa de cultura. É um céu para cada quase, né, 500 mil habitantes. Então,
ainda há muito né, do que evoluir na cultura. Então, por isso, né, a gente faz esse trabalho de ir às escolas, porque a escola, né, ainda, né, tem nos lugares, né? A única presença do Estado nos lugares ainda são as escolas. E, aliás, o lugar, né, principal, a escola é o único lugar em que a gente pode afirmar que quase 100% da população vai passar, né? Pelo menos um dia de aula, né, as pessoas vão passar pela escola. Então, a escola, ela se torna um lugar muito importante, né? Porque todo mundo vai passar pela escola. Você pode nascer e morrer e nunca ter ido no hospital, pode sem ter ido numa biblioteca, enfim, uma imensidão de lugares, sem ir ao cinema, sem ir ao teatro, mas pela escola você vai passar. Então, as crianças, né, vão passar. E a gente tem que dar mais valor a esse lugar, né? E quando você vai na escola, né, Márcio? Ô, Márcio, Sérgio, quando você vai na escola, você conversa, dialoga, fala sobre literatura, a criança, o aluno, ele se sente motivado, até depois pela literatura, e fazer uma leitura crítica do mundo, não é, Sérgio? Você e o Márcio. Bom, eu acho que, primeiro, que eu amo a escola. Eu estudei pouco, né? Eu sou semi-analfabeto, mal sei ler, mal sei escrever. E voltar à escola, para mim, é estudar de novo. Primeiro, porque a gente encontra professores e professoras que estudaram naquele banco. Na minha época, os professores vinham da classe média. Hoje, os professores que estão ali estudaram naquele banco, estudaram naquela escola. Então, eles colocam a nossa literatura na lousa. Isso é muito importante, eu sou muito grato. E outra coisa, a gente não pode escrever sobre o povo sem andar com o povo. Eu não posso falar de juventude sem conhecer a juventude. Quando a gente vai nas escolas, a gente não vai só falar, a gente quer ouvir o que o moleque tá para falar. É muito fácil você criminalizar o funk, como foi criminalizado o samba, como foi criminalizado o rap. Mas para mim, quando eu ouço um funk, eu vejo um moleque pedindo socorro. Socorro, não tenho educação. Socorro, não tenho cultura. Socorro, não tenho saúde. Então a gente precisa entender, porque senão a gente se torna classe média dentro da periferia, usando os mesmos estereótipos que eles usam para falar sobre a gente. A gente não pode ser essa pessoa, a gente precisa ter entendimento do que é a periferia, do que é o povo da favela, do que é o preto, do que é o pobre. Se a gente não tiver em sintonia, é um discurso como que estão usando hoje. Sim. Manda mais um texto aí pra gente. Sérgio, a gente quer ouvir você, Sérgio. A gente quer você e o Márcio aí, ó. O pessoal tá pedindo muito aí, né, Márcio? Nas mensagens aí, ó. Eu não vejo as mensagens aqui, mas manda um salve aí pro povo aí. O Márcio pode falar, o Márcio tá vendo ali a mensagem, né, Márcio? Pô, eu tenho colocado aqui várias mensagens, né? Quando eu coloco aqui, você enxerga, Sérgio, não? Não. Não. É que eu tenho colocado aqui, ó. Não, mas tá tudo certo, tá tudo certo. Mas tem muita gente mandando um abraço, muita gente entrando. A poesia é o esconderijo do açúcar e da pólvora. Um doce, uma bomba, depende de quem devora. Muito bom. Eu quero saber de vocês aí, o que vocês estão lendo, cara? Pô, eu comecei a ler há umas 2 semanas atrás, ainda não consegui terminar, mas estou quase terminando. O Jorge Amado, Tocaia Grande, que é um livro bem grande, né? E com bastante detalhes. Jorge Amado é um escritor que eu gosto muito. Ele mesmo falava que ele gostava de falar a vida real, né, das pessoas. Então, é por isso que ele colocava aquelas coisas nos textos dele. E eu acho super bacana, assim. Eu já tenho uma coleção de Jorge Amado e Tocaia Grande eu já li, né, há uns anos atrás. E agora estou relendo com mais calma, né, com outra cabeça. E tá muito prazeroso, assim. Estou quase terminando. Tem quase 500 páginas o livro, né? Eu tô lendo ele. Paulo Freire. Tá na minha cabeceira esse, o Márcio e Sérgio. Esse aqui é o grande Paulo Freire. Faz uma análise. Tem uma semana assim, eu voltei a ler praticamente ontem, né? Que eu tô lendo, vou começar a ler o livro O Idiota, do Dostoiévski, né? Eu li Filhas do Fogo, da Elisandra, Muzimba, do Aquins, para não dizer que não falei das Ruas do Cocão, né?
E aí eu tinha dado um tempo, que eu estava cansado também, todo dia só ler, ficar preso dentro de casa. Aí tô vendo muito filme ruim, que eu gosto muito de filme ruim, e como tem muito filme ruim, eu assisto. Eu assisti esse dia um filme chamado O Tubarão de Duas Cabeças. Aí, não satisfeito, um dia passou de 3 cabeças. Uma série, né, Sérgio? E aí eu tô lendo agora, eu comecei a ler agora O Idiota, do Dostoiévski, que é um autor que eu me apaixonei, né? O Leandro Poça d'Água veio aqui, falou tanto dele, era um autor que eu tinha medo de enfrentar. Eu tô lendo e leio essas coisas aí, todo dia eu tô lendo um pouco. E tem produção aí à vista aí para os próximos meses aí, o Sérgio e o Márcio também. Eu tenho um livro pronto, cara, tô doidinho para soltar. Olha aí. Por favor. Olha aí, ó. Tá bom, agora já dá para mandar fazer, para depois, quando todo mundo voltar, você... Tô esperando. Quero estar nessa fila aí para pegar um, hein? Faz favor, mano. Lançamento de livro só vai os amigos mesmo, cara. É nada. Eu já fui, já vi que não é isso, não. Ó, amigo que fica numa fila enorme lá. Então, podia ouvir mais uma poesia, está chegando daqui a pouquinho, né, para o nosso, né, Márcio? Podia ouvir um pouco mais da sua poesia, Márcio Vidal, e depois do Sérgio também, que o pessoal pede muito aqui, ó. Vamos lá. Eu vou ler um poema um pouco mais comprido, mas um poema que eu gosto muito, que é Vida do Leiteiro, que está no livro, né? Posso escrever os versos mais lindos esta noite. E é assim. Vida do leiteiro. Há no país alguns que recebem um leite, outros correm atrás do prejuízo. Noites mal dormidas, pois é preciso entregá-lo cedo. Há uma legenda no país. Bandido bom é bandido morto. Então, Rafael, que faz um bico de leiteiro, adia seu sonho de ser professor e sai correndo de madrugada para entregar o leite às pessoas de bem. Já são 7 anos nesse trabalho. Com uma carga horária puxada, não tem tempo para os estudos. Seus pais o encorajam todas as manhãs para que não desista. Deus proverá, de sua mãe. Os que aguardam leite em seu sono logo estarão prontos para o dia a dia. Rafael pensa nas irmãs pequenas. Não quer que tenham uma vida como a dele. Quer que elas estudem, mas não pode pagar. Há poucas escolas no país. Vivem longe do centro, na periferia, na rua Namur, sem asfalto, sem saneamento básico. Gosta das rodas de samba, nas quais, aos 21 anos, já é tido como bamba. Vai ensaiando uns passos enquanto deixa o produto à beira das casas. E como o leite é pouco, mas as casas são muitas, vai de casa em casa, corredor em corredor. Uma travessa de vez em quando. Silenciosamente deposita o leite. Passa quase despercebido. Sua pele camufla-o na noite. Pisa tão leve que seus pés parecem ser almofadados. Rafael, o leiteiro, caminhando pela madrugada, mais flutua do que anda. Às vezes, sem querer, algum barulho acontece. O cão da casa, de portão de madeira, entreaberto em intervalos, ou gato quinzilento que se esconde debaixo do automóvel. Alguém sempre se revira na cama. Jorge era comerciante. Mal dormira por conta dos rumores de assalto na região. O revólver há muito aguardava o momento de sair da gaveta. Bandido? Bom é quando está morto. Os tiros na madrugada liquidaram Rafael. Não tinha namorada, mas paquerava muito nas rodas de samba. Virgem não era desde os 15. Rapaz jovem e cheio de sonhos. Seria professor de português e compositor de sambas inesquecíveis. Cedo demais para morrer. Jorge repara que fora ao leiteiro e se desespera. Corre pela rua. Meu Deus, matei um inocente. Arma nas mãos de gente de bem também mata trabalhador. A vizinhança se assusta com a tentativa de assalto. Somente Jorge defende o pobre rapaz ao chão. Um engano. Este é filho de meu pai, nosso senhor. A propriedade está salva. Alguns ainda desconfiam. O que fazia o leiteiro a essa hora? Rafael já não ouve ninguém. Alguém ficará sem o leite. Seus objetos de trabalho espalham-se pela rua. Latas reviradas e garrafas estilhaçadas. Seu sangue escorre, mistura-se entre a noite e o dia, formando o amanhecer sombrio que perdurará na casa de Rafael mais do que uma triste aurora. É isso. Boa!
Sérgio, você está falando que você não consegue ler, tem a Rosilene Menezes, é uma doutora lá, médica, que está na linha de frente do combate ao coronavírus, lá do HSPM, do Hospital Servidor Público Municipal, falando que ela quer ir no lançamento, né? Faz um grande trabalho lá. A Domênica Castro, que é você a primeira da fila, olha aí, você o pessoal já está se preparando. Já tem 2 pessoas já, né, cara? Não, 2. 3, né? Tem outro também. O Jarbas Monteiro fala, a periferia agradece os mestres, olha aí, ó, o pessoal tá... Aí, ó, Domênica. Tem muita gente. Hora. Ô, Vaz, tem gente pedindo novos dias. A gente... né, a nossa live já está com 1h10, né? A gente vai daqui a pouco encerrar, né? Então, você podia encerrar com novos dias, né? Por favor, para dar uma esperança aí nas suas palavras para a gente. Será um prazer. Bom, queria agradecer ao Celso, ao Márcio, né? Para mim é um prazer. A gente está aqui dentro de casa, a gente gosta da rua, né? Não tem jeito. Eu tenho fugido das lives, o Márcio estava me convidando, eu tenho fugido das lives porque eu gosto da rua, mano. Eu gosto do boteco, gosto da beira do campo, eu gosto de comer pastel na feira, eu gosto do sarau da cooperifa, eu gosto de ir nas escolas. Eu estou tentando me adaptar em casa. E o Facebook é um lugar que eu não frequento muito, né? Assim, eu estou na rua. Então, é um prazer para mim, uma honra. Muito obrigado aí pelo trabalho, obrigado para as pessoas que estiveram aí. Marcião, Celso, estamos juntos, estamos na luta aí. Então, eu queria encerrar fazendo novos dias. Legal. Este ano vai ser pior. Pior para quem estiver no nosso caminho. Então, que venham os dias, um sorriso no rosto e os punhos cerrados, que a luta não para. Um brilho nos olhos que é para rastrear os inimigos. Mesmo com medo, enfrente-os. É necessário o coração em chamas para manter os sonhos aquecidos. Acenda fogueiras. Não aceite nada de graça, nada. Até o beijo só é bom quando conquistado. Escreva poemas, mas se te insultarem, recite palavrões. Cuidado, o acaso é traiçoeiro e o tempo é cruel. Tome as rédeas do teu próprio destino. Outra coisa, pior que a arrogância, é a falsa humildade. As pessoas boazinhas também são perigosas. Sugam energia e não dão nada em troca. Fique esperto, amar o próximo não é abandonar a si mesmo. E para alcançar utopias, é preciso enfrentar a realidade. Quer saber quem são os outros? Pergunte quem é você. E se não ama a tua causa, não alimente o ódio. Os erros são teus, assuma-os. Os acertos também, divida-os. Ser forte não é apanhar todo dia, nem bater de vez em quando. É perdoar e pedir perdão, sempre. Tenho umas notícias. Quando o bicho pegar, você vai estar sozinho. Não cultive multidão. Qual é a tua verdade? Qual é a tua mentira? O travesseiro vai te dizer. Prepare-se. Se quiser realmente saber se está bonito ou bonita, pergunte aos teus inimigos. Nesta hora, eles serão honestos. E quando estiver fazendo planos, não esqueça de avisar os teus pés. São eles que caminham. E se vai pular 7 ondinhas, recomendo que mergulhe de cabeça. Muito amor, muito amor, muito amor, mas raiva é fundamental. Quando não tiver palavras belas, improvise. Diga a verdade. As manhãs de sol são lindas, mas é preciso também trabalhar nos dias de chuva. Abra os braços, segure na mão de quem estiver na frente e puxe a mão de quem estiver atrás e não confunda briga com luta. Briga tem hora para acabar e luta é para uma vida inteira. O ano novo tem cara de gente boa, mas não acredite nele. Acredite em você. Feliz todo dia. Cooperifa! 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 Saudade desse lugar. Saudade. Sérgio, muito obrigado, hein? Obrigado por aceitar estar aqui com a gente, dando uma aula, né, Márcio? Vocês uma aula, um sopro de esperança, uma palavra amiga, de um poema que as pessoas que façam refletir. Então, muito, muito bacana. Vamos ver se a gente faz mais vezes e mais presencialmente também, quando tudo isso ir passar, né, Sérgio? Então, muito obrigado mais. Gratidão pela sua participação. O meu recado é, não é hora de ter medo, irmão. Vamos para cima. Da hora. Valeu, Márcio. Obrigado também pela sua participação, pela sua coordenação aqui da live e todas as pessoas que nos acompanharam aqui nas redes sociais. Legal. Queria agradecer também, primeiro, né, ao Celso pela oportunidade, né, de fazer o Em Casa Tem Cultura aqui nas redes. Né, agradecer também pelo trabalho que você realiza aí diariamente,
né, na Câmara Municipal aí, em defesa dos munícipes, dos nossos direitos, uma pessoa que eu acredito bastante, né, assim como o Carlos, que participou aqui no início com a gente, e agradecer ao mestre Sérgio Vaz, né, que é uma pessoa que eu tenho muito carinho e amor, um cara que, além de amigo, um poeta que, né, um dos meus poetas preferidos, eu posso falar que é meu amigo, um mentor também aí, tantas conversas que a gente tem que eu aprendo tanto, agradecer mais uma vez por estar aqui, pelas parcerias de sempre, tamo junto, mestre, tamo junto, Celso, né, agradecer a todo mundo que está aí, a periferia, colou em peso aí também, as professoras, as médicas, né, que também apareceram, o pessoal dos profissionais da saúde, dizer que estamos aqui também, né, por vocês, e é isso, quem quiser seguir, @poetasv no Instagram, e também Poeta SV no Facebook, @Celso Gianazzi, né, no Instagram, no Facebook, e @Márcio Vidal Marinho. Quem ainda não curtiu aí os Vaz, a partir de agora já deve estar curtindo aí, o Celso também. E é nóis. Valeu, gente. Um abraço. Valeu. Tamo junto. Tamo junto. Abração, Márcio. Abração, Sérgio. Deixa eu tomar uma cervejinha aqui.